Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, mudando um pouco agora de assunto, né? A gente estava conversando sobre as estradas pavimentadas, agora eu vou ficar encarregado de conversar sobre esse tema aqui, que é um tema que eu tenho bastante entusiasmo de falar, que é as estradas vicinais e as estradas não pavimentadas, propriamente dito, né? Só o passador, por favor. Então, para a gente falar sobre as estradas não pavimentadas, né, eu dividi essa conversa aqui em dois momentos, né? O primeiro momento eu vou falar sobre a motivação de falar sobre esse tema, e no segundo momento eu vou tentar responder essa pergunta aqui, né? O que se espera de um projeto básico de uma estrada vicinal, né, do ponto de vista de engenharia. Bom, falando sobre a motivação, vou falar sobre três tópicos aqui, né? O valor investido em estradas não pavimentadas no contexto do estado do Pará, a extensão da malha viária e os defeitos que eu venho observando, né, na elaboração desses projetos de engenharia de estradas não pavimentadas. Bom, do ponto de vista do investimento, né, a gente tem aí no ano de 2024, houve aproximadamente 300 milhões de reais contratados pelo Executivo Municipal, né? E isso é recurso próprio. Eu não tive acesso ao valor investido pelo Estado, nem pelo governo federal no Estado do Pará, mas assim, o grande problema desse valor investido é que ele é recorrente, né? E muitas das vezes ele ocorre em uma mesma estrada que passou pelo serviço de manutenção no ano passado. Então, o período de vida útil dessa estrada que recebeu o investimento é muito curto, né? Um outro ponto também que é uma motivação, e aí é saindo já um pouco do estado do Pará e pegando um aspecto mais nacional, é que eu entendo que isso não é um problema só do nosso estado, né? Isso se justifica pela extensão da malha rodoviária, que sob jurisdição municipal é quase 1.400.000 quilômetros, né? E desse total de estrada, a gente tem quase 80% sendo não pavimentada, né? Então, isso aí justifica que é uma coisa que a gente tem que atuar urgentemente, porque tem muito dinheiro sendo investido de maneira ineficiente, né? E agora aqui, ainda na motivação, eu vou trazer aqui algumas imagens que são de defeitos que eu identifiquei na avaliação de licitações que eram realizadas para fazer esse tipo de contratação, né? E aí, lá no contexto das contratações realizadas pelos municípios, poderia jogar para cima qualquer edital que eu escolhesse ia ter todo tipo de problema, né? Eu selecionei essa imagem em especial porque ela é de uma contratação que não tinha projeto de engenharia, né? E no orçamento tinha basicamente 3 itens: era administração local, remoção de camada vegetal e regularização e compactação, né? Só que aí, na própria justificativa técnica para contratação, no relatório fotográfico, a gente tinha essa imagem aqui, né? E a gente está vendo que tem praticamente aí um talveg intercedendo a pista, né? E não estava sendo prevista essa solução. Então, o que ia acontecer aqui, provavelmente? Quando chegasse o verão, né, esse talveg ele não ia ser perceptível, ia ser feita a manutenção, ali a regularização da plataforma, e aí na próxima chuva, esse talveg ia voltar a incidir na plataforma e a estrada ia perder capacidade de suporte. Aí no próximo ano ia ter que fazer a manutenção novamente. E assim fica um ciclo vicioso, né? Uma coisa muito simples de intervir, basta prever aí um bueiro de transposição de talveg, que é eliminar esse tipo de problema, certo? E aí a gente também tem, por exemplo, estradas que na justificativa técnica são previstos, mais uma vez, apenas a regularização, mas a gente, do próprio relatório fotográfico, sem fazer nenhum estudo técnico preliminar, você verifica que existem pontos na estrada que, por exemplo, tenham panelas ali, uma patologia localizada, que muito provavelmente deveria ser feita uma intervenção mais estruturada, né? Não uma simples regularização da via. E o material desagregado também, material solto, e aí você não existe projeto, então muito provavelmente não vai ser previsto ali as sarjetas laterais, né? Então vai ser um serviço que vai ser feito, mas com certeza não vai durar, né? E aí, uma coisa também que a gente observa nos próprios relatórios, esse aqui é uma obra que foi entregue, né? E aí a gente consegue observar, inclusive, o histórico, né? E aí a gente tem, por exemplo, ali próximo da linha de vegetação, a gente tem ali uma espécie de desnível que, de certa forma, acusa esse serviço de manutenção que é feito continuamente, ano a ano, né?
E aí o que? Você abre mais uma vez esse orçamento aqui, tem lá previsto, tem administração local, remoção de camada vegetal, regularização e compactação. E você observa ali os boletins de medições, é quase que como se fosse proibido você compactar essa via ou lançar um material, né? Tem simplesmente uma raspagem mecanizada. Não é feito abaulamento, não é feito dispositivo de drenagem, nada. É simplesmente uma regularização. E aí essa via, da forma como ela está, ela vai voltar a erodir, vai voltar a perder capacidade de suporte e vai ser necessário fazer no próximo ano novamente manutenção, certo? E aí, essa aqui também é uma imagem que me chamou bastante atenção, porque é uma obra que ela foi inaugurada e foi feito um vídeo institucional, né, de comemoração. E aqui já é uma estrada não pavimentada, que de certa forma ela já está ali em um ambiente urbano, certo? E a gente observa aqui que foi deixada uma espécie de leira aqui, bem no meio da via, né, um material solto ali, próximo de casas, né? Então ali no verão você vai ter esse material aí virando uma poeira, né? E aí se tiver crianças ali próximo, pode trazer todo tipo de problema, até respiratório, para essa comunidade que mora aqui no entorno da via. E se tiver período de chuva, essa estrada vai virar lama, né? E aí vem todos os problemas associados a uma estrada lamacenta. E outras também soluções que a gente fica assim, se perguntando até que ponto vale a pena praticar uma manutenção é esse tipo de caso aqui, que aí é feita uma justificativa e a gente verifica que essa estrada sequer ela deveria passar por uma manutenção, né? Ela deveria ser, na verdade, repensada. Esse grade ele não deveria estar no lugar que ele está, né? Então você tem que partir para uma elevação de grade, repensar a drenagem dessa via, porque você vai esperar essa cota aí desse nível da água baixar, você vai fazer manutenção, mas na hora que ela elevar novamente, a estrada vai perder a capacidade de suporte mais uma vez, né? Então, mais uma vez, um serviço que foi feito de maneira sem planejamento e vai ser ineficiente, com certeza. E aí tem um outro ponto também na questão dessas estradas vicinais, são possíveis repercussões e auditorias que, por exemplo, nós, como tribunais de contas, podemos nos deparar, né? O assunto das estradas não pavimentadas, ela é, de certa forma, ela é um pouco alheio, até entre os próprios engenheiros mesmos, né? Então, eu já ouvi o tipo de pergunta, por exemplo, se estradas vicinais precisava de projeto, né? Mas precisa de projeto de engenharia para fazer estrada vicinal? E já recebi esse questionamento de colegas engenheiros, inclusive, né? Então, eu falei assim, cara, precisa de projeto de engenharia, com certeza sim. E aí você observa, você vai auditar uma obra de estrada não pavimentada, você não tem um projeto de engenharia, você tem um orçamento mal feito. E aí a única evidência que você tem, porque você não tem um controle tecnológico adequado, vai ser um relatório fotográfico, né? E aí você vai botar esse tipo de foto aqui no seu relatório de auditoria. Então você tem uma imagem que você tem um maquinário, então a contratada lançou os maquinários ali para executar a estrada, e você tem ali uma espécie de tapete ali nessa imagem aqui da esquerda, né? Então essa é a sua evidência, né? Então, até que ponto você vai construir ali seus argumentos em cima de uma obra que não tem nenhum critério e vai mostrar que essa estrada foi construída de maneira ineficiente, né? Sendo que sua evidência é uma coisa que é sempre feita dessa maneira, né? E o carro está passando ali tranquilamente, né? Então, acaba pensando, não, mas não tem que ser feito, né, dessa forma aqui mesmo? Qual o problema aí? Aí você faz um esforço ali no contexto da auditoria que muitas das vezes não dá em nada, né? Então eu penso que a abordagem ela teria que ser de outra maneira. E aí nessa linha, né, a gente ficou se questionando lá no tribunal, né? O que um projeto básico de estrada vicinal tem que ter? E aí tem uma imagem aqui que é um pouco utópica, né, que seria aqui um grupo multidisciplinar aqui pensando o que uma estrada não pavimentada tem que ter do ponto de vista de engenharia. E aqui a gente tem a prefeita ali, né, que quer a estrada com capacidade adequada de tráfego. A gente tem ali o especialista da 14133, ou ali o cara que sabe tudo já das jurisprudências da 14133, o cara que atua ali nos estudos técnicos ali de tráfego, geotécnicos, hidrológicos, os caras ali que estão por dentro dos manuais do DENIT e das explicações dos departamentos de estrada e de rodagem, e o cara que conhece ali a realidade local, né, as singularidades ali daquela estrada. E aí a gente sabe que não é assim que acontece, né? Na verdade, o prefeito aí quer executar,
tem um engenheiro lá da prefeitura que muitas vezes não conhece ali as nuances envolvidas num projeto de estradas não pavimentadas, é mais familiar para ele projetos de edificações, e ele cai no colo dele a responsabilidade de formular essa contratação, né? E aí, dentro desse desafio, a gente ficou se questionando como é que a gente poderia atuar nesse ponto, né? E aí eu tentei pensar em elementos que eu consideraria mínimos, né? Eu falei, o que minimamente um projeto básico, do ponto de vista de engenharia, deveria ter, né? Uma contratação. E aí a gente formulou um documento que é a nota técnica 01 de 2025, que trata sobre estradas vicinais. Na verdade, são estradas não pavimentadas, né? E aí tem como objetivo fornecer orientações e recomendações técnicas aos jurisdicionados para a elaboração de projetos básicos de estradas vicinais, né? As estradas de terra ou não pavimentadas. Ao fim da apresentação, vou deixar um QR Code lá para vocês conseguirem acessá-la. Foi feito lá no contexto do Departamento de Engenharia do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. A gente contou com a revisão técnica do nosso amigo Elci, né? Teve inúmeras reuniões e a gente estava muito preocupado também se a gente não estava se comprometendo tecnicamente, né, enquanto Tribunal de Contas, que a partir do momento que a gente vem dizendo que é mínimo para o cara lá que vai fazer a contratação, ele vai querer fazer só aquilo que a gente está dizendo que é mínimo, né? Embora, dependendo da particularidade da estrada, outras dimensões devem ter observadas, né? Mas o tribunal publicou um documento que falava que deveria ser observado aquilo ali, né? Então, a gente fez diversas reuniões para tentar fugir um pouco dessa armadilha. E aí, aqui nesse fluxograma, tem uma espécie de resumo aqui do que a gente buscou tratar, né? Então, a gente tem aqui uma aba aqui dos estudos preliminares, e aí a gente, depois de algumas conversas, falou, ó, minimamente a gente tem que ter estudo de tráfego, geotécnico, topográfico e hidrológico. Se não tem isso, não tem como fazer um projeto minimamente razoável de uma estrada não pavimentada. A gente tratou ali das peças gráficas e escritas mínimas também, né? A parte do dimensionamento desse revestimento primário, se houver necessidade, e também tratou sobre alguns pontos que a gente observava que continuamente eram feitos de maneira errada, relacionada à orçamentação dessa estrada não pavimentada, né? Além dos controles. E aí vamos falar um pouco aqui sobre os estudos preliminares, né? E aí isso aí foi também um ponto bastante polêmico, porque a gente verificou o que existe, né? Então, existem documentos que eles são muito ricos, né? E já estão lá. Basta você ler, você estudar, você vai conseguir fazer um projeto adequado. Só que tem um grande problema, né? A que ponto custa a gente divulgar um documento, uma nota técnica, mandando o engenheiro lá da prefeitura consultar um manual de 400 páginas, né? E aí eu entendo que não seria efetivo a gente fazer esse tipo de orientação. Então a gente falou, pô, dentro desse tópico de estudo de tráfego, que é um manual extremamente rico, mas que já existe desde o início dos anos 2000, né? O que valeria a pena ele consultar para esse contexto aqui de estrada não pavimentada? Então, a gente vai lá, bom, o que esse cara tem que fazer aqui é fazer uma classificação manual. E essa classificação manual nada mais é do que ele se posicionar ali durante um determinado período de dias, né, com uma prancheta aqui e fazer a contagem do tipo de veículos que está passando por aquela via não pavimentada, com o objetivo de determinar ali um provável número N, ok? Então, não tem nenhum cálculo complexo envolvido, não tem nenhuma fórmula matemática rebuscada, é simplesmente a boa vontade de fazer, papel e caneta, e você ficar ali alguns dias para determinar o volume médio diário de tráfego daquela estrada, certo? E aí, se sucedeu para os outros tópicos, né? A parte de drenagem. Então, a gente falou, ó, o manual de drenagem do DENIT é extremamente rico, você deve consultar, mas minimamente observe as curvas de intensidade, duração e frequência, que elas têm que ser determinadas para a sua estrada, e também a delimitação das bacias, né, de contribuição que incidem ali, estão no entorno da sua estrada não pavimentada. E outro ponto também é a parte dos estudos topográficos, né? Você tem que ter as curvas de nível ali do seu traçado horizontal e a poligonal da estrada ali do eixo da borda. Então, isso seria o mínimo que a gente entendeu e reproduziu lá na nota técnica. E aí também vem para a parte da investigação geotécnica, né? A gente também sugeriu ali maneiras de ele fazer investigação de jazida, aí também replicou coisas que também já estavam no DENIT, mas a gente trouxe para a nota técnica, no sentido de facilitar, né, entre aspas, ali, a possível consulta dele.
e também sugeriu ali um espaçamento ao longo do traçado da estrada de 500 metros, com 1,5 metro de profundidade, para investigação geotécnica com trado. E aí um ponto ali que de certa forma foi uma espécie de inovação, a gente também sugeriu que ele pudesse adquirir um DCP. Eu não sei se alguém aqui conhece, mas é um equipamento bastante versátil. Ele é de um tamanho de um trompete e ele como se fosse uma sondagem SPT portátil, né? Que ele consegue determinar a taxa de penetração a cada 10 centímetros, né, desse equipamento, e ele consegue fazer uma correlação com a capacidade de suporte desse subleito que ele vai submeter a esse ensaio com DCP. Então, a gente sugeriu isso também na nota técnica, que a gente entende que, pelo menos no nosso contexto, estado do Pará, a gente tem uma escassez muito elevada de laboratórios que estão aptos a fazer esse tipo de ensaio, né? Então, aqui seria uma possibilidade de ele fazer a própria investigação dele, uma vez que ele não tem mais dúvidas relacionadas à ocorrência de solo mole, ou solo expansivo, ou nível d'água raso, então ele não tem mais dúvidas sobre isso, a única dúvida dele é a capacidade de suporte desse subleito. Então ele poderia recorrer a esse equipamento aqui, certo? E aí, vindo agora para as peças gráficas e escritas, a gente também consultou a orientação técnica, né, do IBRAOP, que trata sobre projetos básicos e projetos executivos. E aí a nota técnica lá, ela faz sugestões, né, de projetos de engenharias que devem estar, e ela dividiu lá em basicamente 2 grandes grupos, que é as obras de edificações e as obras rodoviárias, né? E a que mais se assemelhava ao nosso caso era as obras rodoviárias, né? Só que lá a nota técnica do IBRAOP, ela é de certa forma exaustiva, né? Ela tem que esgotar todas as disciplinas. E a gente se questionou ali o que seria a nossa realidade, né? Então a gente chegou nessas 3 aqui. Então a gente estabelece aqui, ó, minimamente você tem que prever projeto de terraplenagem, projeto de drenagem ou projeto geométrico, certo? E aí a gente descreve ali mais ou menos o que deveria observar. E aí tem um outro ponto que eu acho que a gente acertou bastante, que na verdade era a motivação desde o início, né, de formulação dessa nota técnica, é que a gente trouxe sugestões, né, de elementos gráficos que devem compor esse projeto básico de engenharia. Então aqui a gente traz como anexo, né, uma proposta de seção típica de revestimento primário. E a ideia aqui, quando a gente divulga esse documento, é que ele simplesmente copie o que a gente divulgou e cole no projeto de engenharia dele que ele vai utilizar para fazer a contratação. Então a gente deixou ali valores genéricos, então o único trabalho que ele vai ter é de editar isso para a realidade lá da estrada vicinal dele. Então a gente tem uma seção típica aqui com revestimento primário, reforço subleito e o próprio subleito, e uma tabela aqui complementar, né, onde tem os segmentos homogêneos ali, o intervalo destaca de cada segmento homogêneo e a dimensão do revestimento primário que foi dimensionada, né? Então, aqui o objetivo é esse, está aqui a seção típica, copia e cola para o teu projeto, né? Aí outra coisa também que a gente trouxe como anexo da nota técnica foi a possibilidade de ele simplesmente copiar as seções típicas, né? Tanto em corte aqui, a gente tem uma seção em curva e uma seção em tangente, e aí que a gente toma o cuidado de indicar aqui as sarjetas na seção em curva e as sarjetas nos 2 lados na seção em tangente, e também, não sei se está claro aí, mas a gente deixa ali, né, o L e o S, que é os valores genéricos, e aí o trabalho que ele vai ter é simplesmente substituir ali o L, né, para a largura da pista dele. Então o projeto já está feito, só copia e cola para a tua realidade. Aí um outro ponto também são seção em aterro, né? Bem similar lá com a seção em corte, mais uma vez a sarjeta aqui de um lado, na seção típica em curva, e as sarjetas dos 2 lados na seção típica em tangente, e aí valores genéricos, né, para ele adequar à realidade dele. E aqui também foi um ponto também de muita discussão, que foi esse mapa aqui de ocorrências e de traçado, né? Eu acredito que alguém aqui já tem mais familiaridade com aquele diagrama linear, né? Para indicar a ocorrência de pedreiras, jazidas, areais ou usinas, né? Só que esse diagrama linear nunca é feito, né? Então, assim, o que é feito hoje nos projetos? Ele tira um print screen, né? Uma gravação da tela lá do Google Earth ou do Google Maps da vida e põe os pinos lá do início e do fim da estrada,
não põe o caminhamento, então só ele sabe onde inicia, onde termina, mas os pinos indicam onde inicia e onde termina, né? Mas o desenvolvimento a gente não sabe. Porque às vezes aquele print screen que ele tirou está desatualizado. Então tem vegetação ali, você não consegue identificar onde começa, qual é o desenvolvimento que faz até chegar num pino e no outro, né? E também a jazida, ele põe lá um pino que ele está dizendo que é a jazida, tá? Mas como é que chega nessa jazida, né? Não tem um desenvolvimento. Então, se é assim que ele vem fazendo, né? Então, pois que ele indique as distâncias envolvidas e faça ali o caminhamento na própria imagem do Google Earth dele, né? Então, a gente fala assim, ó, não vamos induzir ele a fazer a linearização da estrada e a indicação das jazidas e de bota fora. Faz do jeito que você sabe fazer, só que indica as distâncias. Então, eu acredito que isso aqui foi uma coisa também acertada que a gente fez. E aí a gente vem para um outro tópico agora, que é a parte de dimensionamento, né, e a viabilidade. E aí a gente simplesmente reproduziu, né, a norma do 445 do DENIT, e aí aqui a ideia é o seguinte, a gente indica para ele que ele tem que fazer a contagem de tráfego lá no estudo preliminar, aí ele entra nessa coluna aqui da esquerda, depois que ele determinou o VMD dele, e aí ele determina a capacidade de suporte subleito, lá com a investigação geotécnica ou com o DCP, e determina a espessura do revestimento primário, né? É obviamente que se ele fica a critério dele, se ele quiser uniformizar essas espessuras, não reproduzir, porque tem uns valores aqui meio estranhos, né? Tipo 11,5, 14,0 centímetros, é meio difícil até de controlar ali a execução, né? Mas um critério objetivo para ele determinar a espessura do revestimento primário que ele vai utilizar, certo? E aí, um outro ponto também de discussão é a parte da viabilidade, né? E aí houve muita discussão nesse ponto, e aí sempre quando eu tenho contato com essa questão da viabilidade, eu tenho a impressão que é algo que está muito distante de mim, né? Vem sempre com muitas variáveis que têm que ser avaliadas do ponto de vista da viabilidade, mas aí eu fiz o exercício da seguinte forma. Bom, vamos supor que eu sou o engenheiro da prefeitura, né? E tem um auditor aqui, o Bruno vai me auditar, e ele quer que eu demonstre a viabilidade técnica de não pavimentar aquela estrada, fazer uma manutenção ou lançar um revestimento primário, né? E aí, o que é essa viabilidade no fim das contas, né? O que é feito? E eu tenho a impressão que pouquíssimas pessoas sabem fazer isso, né? Porque um converso sempre vem com muitas variáveis, é algo extremamente complexo. Eu falei, bom, vamos divulgar alguma coisa que seja objetiva, que o cara de fato consiga tomar uma decisão quanto à viabilidade de pavimentar ou não aquela estrada. E a gente estabeleceu esse fluxograma aqui, né? Não sei se está tranquilo aí de ver, mas aqui entra na estrada vicinal, né? E aí lá naquele estudo de tráfego que a gente sugeriu, ele vai determinar o VMD. Se esse VMD for maior do que 200 veículos por dia, então essa estrada não faz mais nem sentido ela ser não pavimentada. Então ele já tem que considerar uma possível pavimentação, um tratamento superficial, né? Se esse VMD ele for inferior a 200 veículos por dia, então ele vai verificar se ele vai ter que fazer uma simples manutenção, regularização, ou se ele vai partir para a execução do revestimento primário. Então ele vai fazer a avaliação do subleito in natura ali, né? Então, se o CBR desse subleito ele é maior do que 20%, que a norma de revestimento primário pede lá, um CBR maior ou igual a 20% no proto-intermediário, então aí faz sentido ele simplesmente fazer uma regularização, que é esses serviços que ele vem fazendo continuamente, que é só passar com a motoniveladora lá para regularizar a plataforma. Mas se o CBR não for maior ou igual a 20%, então ele já tem que partir, na verdade, para um dimensionamento de revestimento primário, né? Não faz sentido ele só simplesmente regularizar a plataforma. Então, aqui é um critério objetivo para ele determinar a viabilidade técnica do que ele vai fazer nessa estrada não pavimentada, né? E aí é óbvio que existem outras dimensões quando você fala de viabilidade, mas aqui tem o ônus de deixar uma coisa objetiva, né? Tem o bônus e o ônus de deixar muita coisa passar, mas em compensação você sacrificar a nota técnica por conta de critérios que sequer eu mesmo sei fazer, né? Essas outras dimensões da viabilidade. E aí, finalmente, a gente tem a parte do orçamento, né? E no orçamento, a gente fez algumas discussões, o orçamento continuamente é feito de maneira equivocada lá nas nossas contratações, e aí tem um tópico que ele continuamente é feito de maneira equivocada, que é essa conversão de volumes, né? E a escolha dos fatores de conversão, elas têm um impacto muito alto, né? Assim como a distância de transporte.
E aí, o que que ocorre? Para você determinar esse fator de conversão, você tem que fazer um ensaio lá na jazida, de onde está vindo o empréstimo, e determinar a massa específica na condição compactada. E aí, e ainda tem que determinar a massa específica na condição solta, né? Foi, inclusive, um PROC que a gente fez no contexto do IBRAOP, que saiu recente, eu acredito que já foi publicado, já está vigente, mas é algo que não é tão simples de fazer, né? E hoje não é feito, eu acredito que no próximo ano vai continuar não sendo feito, então vai demorar um pouco ele chegar ao ponto de determinar as massas específicas. Então a gente aqui, de certa forma, foi ousado, né? Então a gente pegou ali quais são as massas específicas sugeridas no manual ali do Cicro, né? Então tem aqueles valores lá de 1875 para a massa específica na condição natural, quilogramas por metro cúbico, né? 1.500 quilogramas por metro cúbico na condição solta e 2.063 na condição compactada. Então a gente utilizou esses valores para materiais de primeira categoria, que são típicos da realidade dos municípios do Pará, e sugeriu os fatores de conversão de volumes que eles devem utilizar quando estiverem realizando os orçamentos deles, né? Então a gente já sabe que eles não vão fazer, então ali tem um ônus de a gente estar induzindo, enviesando ele a utilizar sempre os mesmos, e eles podem estar ali se deparando com material de características completamente distintas, mas, assim, é viável que eles utilizem esse a utilizar um que eles tiraram sem critério algum, né, que é como é feito hoje. E aí, por fim, né, aí tem os próximos passos, a gente tem algumas ideias, né, em relação a complementar isso que foi feito, mas tem um que é urgente, eu entendo que é o controle tecnológico, né? A gente vem sempre fazendo discussões, existem alguns colegas que defendem que o controle tecnológico ele deve ficar a cargo ali da contratada, ou já que já está incluso em administração central. Eu tenho a opinião que isso é uma conversa superada, é um valor muito pequeno quando você compara com o volume de recursos que é investido para construir ou para fazer a manutenção da estrada. Então, sou favorável que esse controle tecnológico venha para dentro da planilha orçamentária, que seja um item lá e que vai facilitar até possíveis auditorias, no sentido de você mostrar ali um nexo de causalidade entre o item barato que foi pago de maneira indevida e uma possível diminuição de vida útil da estrada ali, certo? Por ter sido negligenciado aquele controle tecnológico, ok? Então, eu deixo aqui o QR Code para acessar a nota técnica, né, que eu apresentei aqui. Esses são os meus contatos, eu agradeço a Adriana pelo convite, né? Agradeço o presidente também, Lúcio Vale, por ter viabilizado minha vinda, a própria UFPA também por ter me liberado e a UIME, que é onde eu faço minha pós-graduação. Muito obrigado.